Olá, bom dia. Oi, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Eu sou Leonan Fiuza e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre priorização de si mesmo, sobre se recolocar como prioridade da sua própria vida. É importante que a gente comece com uma afirmação de que ninguém nos deve nada, com o entendimento de que nós não devemos nada a ninguém e ninguém nos deve nada. Então, a responsabilidade de identificar as nossas necessidades psicológicas, emocionais, físicas e intelectuais são nossas, são de nós mesmos. Então, nós somos responsáveis por identificar essas necessidades e procurar, como primeira pessoa, atendê-las. E como a gente pode fazer isso? Vamos descobrir hoje um mecanismo para poder analisar a si mesmo, analisar você e quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades, e como a sua vida está sendo impactada pela sua não priorização. Por você não priorizar a si mesmo. Parece um pouco estranho, quase que um pouco absurdo você não se priorizar na sua própria vida, mas é super normal que a gente passe uma grande parte da nossa vida colocando outras coisas e outras pessoas acima de nós mesmos na nossa dinâmica diária. Então, o impacto da não priorização de si mesmo. Quais são esses impactos? O que acontece quando a gente não prioriza a si mesmo? Quando a gente não se prioriza, a gente abre a porta para uma variedade de sentimentos e emoções afetar a nossa dinâmica, a nossa realidade negativamente. Um dos exemplos um grande exemplo, para mim seria quase que um dos pontos de base, é quando você não tem clareza sobre os seus valores e princípios e você não segue os seus valores e princípios. Isso afeta muito a nossa percepção de autoimagem, de identidade. Quando você age de maneira onde você abandona os seus valores e princípios, você inconscientemente está se traindo. Você está se abandonando e esse se abandonar e esse se trair causa um impacto gigante porque você passa a não respeitar a si mesmo. Então, se você por acaso está abandonando seus valores e princípios, tenha em mente que isso está afetando a sua identidade, sua autoimagem, como você se vê, como você se identifica. Isso é forte, isso é super importante. É importante que você comece a cultivar uma autoimagem, uma identidade mais forte, mais de acordo com seus valores e princípios. A frustração é um outro aspecto que é muito impactante na não priorização de si mesmo. Porque quando a gente começa a não se priorizar e começa a priorizar outros ou outras coisas, a gente espera inconscientemente que as nossas necessidades venham a ser atendidas, porque as nossas necessidades não vão sumir. O que vai acontecer é que a gente começa a dar, começa a priorizar outros e outras coisas e consequentemente a gente transfere a responsabilidade pelo atendimento das nossas necessidades. Então, ao invés de a gente dar a si mesmo, a gente, ok, eu não vou dar a mim mesmo, mas eu vou fazer por você. Então, inconscientemente, a gente tem quase que essa expectativa de que, ok, porque eu fiz por você, agora você vai fazer por mim. Então, a gente fica nesse processo de expectativa. Pode se criar até uma mentalidade de vítima, quando isso passa a não acontecer, essa frustração ela se torna realidade, isso não vem e você começa a se colocar numa situação de vítima. É uma coisa muito complicada. A frustração ela faz com que a gente vá um pouco em direção à procrastinação e os vícios, que a gente se frustra, a gente perde um pouco o interesse
e a gana e a vontade de estar enganjado com alguma coisa, com alguma atividade, com algo que vai nos trazer, não vai nos proporcionar um desenvolvimento positivo. Então a gente começa por conta desse cansaço mental, desse estresse mental, dessa frustração, procrastinar, porque começa a perder de vista a razão pela qual você se enganjar, você se comprometer, você se mover em direção a alguma coisa para você ou até mesmo para os outros, até na sua dinâmica de vida, qual seja ela. Isso também pode abrir a porta para vícios. Vícios não é exatamente só alguma coisa relacionada a substâncias químicas ou algo muito pejorativo, mas sistemas de controle são vícios. Como um banal é comida, televisão, são sistemas de controle para que você se sinta seguro. São sistemas de controle, às vezes, a própria vaidade, a própria interação sexual, o próprio uso ou a manipulação de si mesmo para receber atenção se torna um sistema de controle, para você receber afirmações de que você ainda vale alguma coisa, ainda receber extrair de fora, receber de fora o senso de importância. Então, vícios pode ser uma coisa muito, muito banal, que você não perceba, uma coisa muito simples, mas que na verdade na sua vida pode ter se tornado um vício. Falando de comida também, comida é um ótimo sistema de controle, é um ótimo vício, que às vezes a gente come sem fome, come sem vontade, mas se tornou ali um sistema de controle que nos causa uma sensação de paz, de acolhência, de acolhimento, de relaxamento. São coisas que acontecem naturalmente. É importante que a gente consiga identificar os porquês, o porquê que eu não me priorizo, o que me limita, do que eu tenho medo quando o assunto é priorizar, me priorizar. Um porquê geralmente e muito natural que aconteça é que você não tenha visto, não tenha tido um modelo no seu desenvolvimento de priorização de si mesmo. Você não viu, você não aprendeu a se priorizar. Você não teve um exemplo saudável ao seu redor de uma pessoa que se priorizava e conseguia lidar e negociar com a realidade ao redor de maneira saudável, de maneira positiva, de maneira progressiva e próspera. Então, o se negligenciar foi o que você absorveu, passou a ser o normal, porque é muito, muito natural que as pessoas façam isso. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a priorização de si mesmo, ela muito frequentemente ela é confundida com o egoísmo. Porque existe uma dificuldade, às vezes, de equilibrar o que é uma característica comportamental egoísta e o que é uma característica comportamental adequada de priorização de si mesmo, onde você consegue positivamente e adequadamente negociar com o externo ao seu redor. Então você teve você aprendeu isso, lembrando sempre que quando você está no seu desenvolvimento, você vai absorver e vai incorporar os modelos comportamentais daquela pessoa que você identifica que tem a melhor capacidade de sobrevivência dentro daquela dinâmica de vida que você tem. Então, dentro da dinâmica de vida que você foi criado, que você cresceu, você identificava nas pessoas que eram os seus exemplos comportamentais essa característica. O que você absorveu? O que dessas pessoas que você que estavam ao seu redor, o que dessas pessoas você absorveu de comportamento, de modo de pensar, de
de maneira de ver a vida, de maneira de se ver dentro da dinâmica de vida. Quais são as prioridades, os valores e princípios que você absorveu daquela pessoa? Ou você tem o que seria muito natural, o que é muito natural para tanta gente, uma definição de valores e princípios um pouco turva, um pouco por área, não é muito bem definida na sua mente os seus valores e princípios. Você não tem com muita clareza dentro de você o que são seus valores e princípios, e você vai, ok, de acordo com o que está acontecendo, você vai se movendo, você vai se comportando, você não tem muita diretriz na sua vida do que você vive, do que você vive sobre, quais são suas bases. Quais são seus medos? Quando a gente fala em valores e princípios, quais são os seus medos? O que você tem medo? Tem medo de ser julgado? Medo de ser julgado pelas pessoas que a você importa, as pessoas que você tem carinho, as pessoas que você julga como importante na sua vida hoje. Tem medo de receber o julgamento dessas pessoas e, porventura, acabar sendo ignorado por estar priorizando a si mesmo, por estar fazendo uma mudança e se colocando no mesmo degrau de importância. Então vão ser percebidos mudanças de prioridade, mudanças de comportamento, e isso te deixa inseguro de como as outras pessoas vão perceber, e vão te ver e vão receber, e como elas vão interagir com você consequentemente. Você tem medo dessa solidão, dessa mudança, de passar por esse processo, porque é um processo natural. Às vezes você, quando começa a se priorizar, até que esse período de ajuste se consolide, que exista uma certa alteração na dinâmica de interações ao seu redor. Se isso te amedronta, vai muito bem para você fazer outras perguntas, o porquê que isso te amedronta, o que essa contemplação, esse possível cenário acorda dentro de você, para onde isso te leva. Isso é um outro pedaço do autoconhecimento, da análise que você tem que fazer de você mesmo para se fortalecer, para chegar a ter a capacidade de fazer essas mudanças. Mas você pode ter outras mudanças de realidade que te causam medo também. O medo de assumir a responsabilidade sobre si mesmo. O medo de ter que assumir a responsabilidade pelos próprios erros. De encarar de fato que você foi responsável e é responsável por tudo que acontece na sua vida. Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Absolutamente tudo. Eu ajudei a participar de tudo. Eu não sou vítima. São raras as situações que você é vítima. Quando uma coisa inesperada acontece assim, completamente inesperada. Mas se é uma coisa que você consegue no passado, voltar no passado e ver que você devagarzinho ajudou a criar aquela realidade para você, você é responsável por isso. Então, o medo de assumir a responsabilidade pela sua própria limitação, pela sua própria situação difícil, talvez isso seja bem real para você. Foi real para mim, muito no meu processo de autoanálise, de autoconhecimento, a dificuldade inconsciente de assumir responsabilidade por coisas que eu acreditava que não eram minhas responsabilidades, que eu estava sendo vítima. Então eu me colocava de vítima em situações.
conseguia ver que, na verdade, eu tinha criado a possibilidade de que essa situação se apresentasse na minha vida. Isso é importante e vai te ajudar bastante nesse processo de liberação e de maturidade. Então, é um medo que é natural que aconteça, é uma contemplação natural, mas que é muito válida a exploração, ok? Bom, agora que a gente conseguiu passar um pouco sobre o impacto da não priorização de si mesmo dentro da própria vida e também entender um pouco o porquê que não me priorizo, quais foram os meus modelos, minhas referências comportamentais, os meus exemplos de vida, quais são os meus medos, o que me limita, o que tem ali dentro dessa contemplação, dentro dessas limitações, dentro desses porquês. A gente pode começar, uma vez que essas coisas foram identificadas, a gente pode começar a pensar num plano de reorganização de prioridade, onde você se coloque como prioridade da sua própria vida, onde você identifique coisas que você precisa modificar e de repente fazer um plano de ação para restabelecer essa priorização de si mesmo. Coisas internas dentro de você, comportamentos, hábitos, modo de pensar, o que você precisa aprender, o que você pode mudar, primeiro de tudo em você mesmo, para te dar esse espaço de priorizar a si mesmo, de identificar, de abrir espaço para ter um diálogo interno, ter um diálogo com você mesmo, onde você consiga identificar suas necessidades mentais, emocionais, psicológicas, físicas e criar ou identificar uma atividade, uma ação para atender às suas necessidades. Então você precisa de um tempo para ter contato com você mesmo, sem que esse contato seja interrompido. É importante que não seja interrompido, é importante que não seja influenciado, é importante que seja uma coisa sua, uma coisa interna, uma coisa própria. Você cria essa conexão com você mesmo e essa identificação. Então, a partir dali que você conseguir identificar o que você necessita, quais são suas necessidades, o que você pode em você mudar, hábitos que você pode mudar, seus próprios, internos, que você pode mudar para poder dar mais a você, atender mais às suas necessidades. E depois você pode começar a pensar numa reorganização da sua dinâmica externa. O que você está disposto a abrir mão, o que de repente dentro da sua vida não condiz com seus valores e princípios e que você precisa criar um plano de ação para poder modificar essa decisão, para poder mudar essa realidade. Mudança de opinião não é um problema. A partir do momento que você conseguiu entender que você aprendeu algo sobre você, que você está mais claro e que você conseguiu evoluir no seu pensamento, no seu emocional, no seu psicológico e agora pensa de uma outra maneira, agora quer fazer de uma outra maneira, não tem problema nenhum fazer essa mudança de circunstância. Então, uma vez que você fez a análise interna, o que na análise externa você consegue identificar que você está disposto a abrir mão, ou que você tem intenção, ou que você está intencionado a mudar. Essas são linhas muito positivas de plano de ação, de repriorização de você mesmo, ok? Bom, espero que tenha sido válida essa nossa conversa de hoje. Eu acho que você pode tirar daqui coisas para poder trabalhar em si mesmo e para contemplar sobre a sua própria vida, ok? Bom, estou muito contente de estar aqui junto com você. Espero que tenha sido de muita ajuda. A gente se vê na próxima. Se cuida.